básica. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da bacia hidrográfica. Esquema de bacias hidrográficas. Observem que aqui nós temos o divisor de água. Como é que eu sei isso? A chuva, ao cair sobre o divisor de água, parte vem para a bacia 1 e parte vai para uma bacia 2. A bacia hidrográfica é, portanto, uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou por um sistema conectado de cursos d'água, tal que toda vazão efluente seja descarregada por uma simples saída, que é denominada de estuário ou ainda de foz ou ainda de desembocadura. Exemplo de uma bacia hidrográfica. Eu estou vendo aqui o divisor d'água, os talveques formadores, a estuária. Vou fazer um corte. Aqui com o corte eu vejo o talveque que ficou no vale, a parte mais baixa, onde eu tenho o leito do rio principal, os divisores de água. Eu verifico que são uma espécie de fronteira em que, de um lado, escoa água em direção a um rio e do outro escoa água em direção a outro rio. Alguma das ocorrências em uma bacia hidrográfica e sua rede de drenagem. Eu tenho aqui o limite da bacia, eu tenho a precipitação que vai alimentar a nossa rede de drenagem, parte evapora, parte eu tenho a transpiração, parte percola e parte vai sair pelo estuário. Ordem dos cursos d'água, importante, eu sempre vou iniciar pelas nascentes. E eu tenho que lembrar do seguinte, a junção de dois rios de ordem N dá origem a um rio de ordem N mais 1. Então, 1 e 1 dá origem a 2. Quando eu tenho a junção de um rio de ordem N com um rio de ordem N mais 1, vai prevalecer o N mais 1. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 e 3, vai prevalecer o 3. 3 e 2 vai prevalecer o 3. Isso é importante para a classificação dos rios dentro da bacia. Aqui foi feito por Orton e foi modificado em 64. Também é importante ter em mente o conceito de bacia dentro de bacias. Então eu posso pensar em marcar um ponto A como sendo o estuário desta microbacia, o ponto B, o estuário dessa subbacia, e o ponto C, o estuário da bacia maior. Quer dizer, eu pensar em micro e subbacias dentro da bacia maior. Isso é fundamental para que possamos criar a conscientização que sempre estamos sobre uma bacia hidrográfica, seja micro, sub ou macro. Classifique os rios em função da sua ordem. Lembrando, eu começo pela extremidade. 1 e 1, 1 e 1, 2. 1 e 1, 2. 2 e 2, e aí eu vou caminhar. Mais um exemplo para você praticar o conceito de ordem. Vamos sintetizar os elementos de uma bacia hidrográfica. Eu tenho a nascente, é o local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água. Aí eu vou ter os afluentes, são as águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, e despejam as suas águas em um rio maior. Eu tenho o leito principal. Eu tenho aqui o lençol freático, que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo, se eu tenho esse espaço. Eu tenho aqui o divisor de água, observem que a água vem para a esquerda e vem para a direita, no leito principal. A linha divisória é localizada nas áreas mais altas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança do sentido do escoamento, que caracterizam mais do que uma bacia. Aqui eu tenho a foz, que também poderia ser chamado de estuário ou desembocadura. Eu tenho o fundo de vale, as áreas próximas aos rios, que geralmente sofrem inundações, e aqui eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de uma microbacia. Esses são alguns dos elementos principais da bacia hidrográfica. O que deve ficar claro é que quando eu tenho a área florestal, 80% a 90% se infiltra. E eu só tenho 10% a 20% como escoamento superficial que poderiam causar enchente ou inundações. Quando eu já vou para uma área residencial, vejam aqui, olha, só 50% a 60% vão acabar se infiltrando e 40% a 50% vai me dar origem ao escoamento superficial, podendo realmente me trazer o problema. Se eu vou para a área urbana, a coisa complica, olha, de 0% a 10% se infiltra, de 90% a 100% me dá como sendo escoamento superficial. É por isso
porque eu acabo em cidades impermeáveis, criando o problema de inundação, de enchentes. Observe, isso é fundamental para que possamos criar conscientização e evitar os nossos problemas de enchentes e inundações. Em relação à forma de escoamento em uma bacia hidrográfica, ela pode ser classificada da seguinte forma. Eu tenho as exorreicas, que são aquelas onde o exutório vai dar no mar, e tenho as endorreicas, que esse exutório não dá no mar. Existem outras, mas que não vamos mencionar, pelo menos nesse curso introdutório de hidrologia. Observem as consequências que eu posso ter por atitudes inadequadas em uma bacia hidrográfica. As ocupações próximas aos rios trazem problemas recorrentes à população, principalmente nas bacias hidrográficas urbanas. As mudanças feitas nestas áreas mudam o ciclo hidrológico, pois a cobertura vegetal é alterada, e com a pavimentação e as construções diversas, o solo fica impermeável, agravando a situação diante de um fenômeno atmosférico adverso. Temos que evitar isto. Como delimitar uma bacia hidrográfica? Na verdade, uma bacia hidrográfica ela poderia ser delimitada por divisores topográficos, baseado em relevos, divisores geológicos, em função de características geológicas, e divisores freáticos, estabelecidos de acordo com a posição do lençol freático. Porém, é muito difícil trabalhar com a delimitação com divisores geológicos e freáticos. Por esse motivo, é praticamente certo que acabaremos delimitando a bacia hidrográfica pelos divisores topográficos. Conceitos relacionados à curva de nível. A curva de nível é uma linha imaginária do terreno em que todos os pontos da referida linha têm a mesma altitude. As curvas mestras. A cada 5 curvas de nível, eu vou ter uma curva mais grossa, que é denominada de curva mestra. O ponto cotado é a projeção ortogonal de um ponto de terreno no plano de carta, ou com a indicação de sua altitude. São usados os pontos notáveis de terreno, tais como topos de morro, fundo de vales. Principais características. As curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si. Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação. Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma. As curvas de nível nunca se cruzam, podendo se tornar em saltos d'água ou em despenhadeiros acabando se tocando, mas elas nunca se cruzam. Em regra geral, as curvas de nível cruzam os cursos d'água em forma de V, com o vértice voltado para a nascente. Importante aqui, além de eu ampliar os meus conceitos, se eu desejar, estudar um pouquinho de topografia e de geografia física. Fonte que eu consultei para pensar um pouquinho em delimitar uma bacia hidrográfica: a bióloga Raquel Finkler. Um trabalho baseado nas páginas 60 a 63 de 2007. Para definir o limite da bacia hidrográfica, parte-se do exutório e conecta-se os pontos mais elevados, tendo por base as curvas de nível. O limite da bacia circunda o curso d'água e tributários, não podendo nunca cruzá-los. Próximo a cada limite marcado, verifica-se uma gota de chuva que cai do lado de dentro do limite realmente escoará sobre o terreno rumo às partes baixas, cruzando perpendicularmente as curvas de nível, na direção dos tributários e do curso d'água principal. Se ela correr em outra direção, é porque pertence a outra bacia. Notar que dentro da bacia poderá haver locais com cotas mais elevadas do que as cotas dos pontos que definem o divisor de água da bacia. Está aqui o nosso exemplo da bacia. Eu saí do exutório e fui circundando os pontos mais altos dela. A ordem da bacia hidrográfica é designada como a ordem do rio que passa pelo exutório. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma bacia de ordem 3, porque a ordem do rio que está passando pelo exutório é 3. Atividade: determine a ordem da bacia ao lado, justificando. É para praticar os conceitos que abordamos até esse ponto. Vou encerrar pegando uma carona. Afinal, não é preciso inventar a roda novamente. Inclusive, entrei em contato com o Bruno, que me autorizou a usar o seu filme nesse trabalho. Se você quiser
assistir ao filme todo, está aqui o endereço do trabalho do Bruno. Delimite a bacia hidrográfica do córrego do Quilombo a partir da carta topográfica São Roque de Minas, na escala de 1 para 50 mil. Use como eixo tório o ponto mostrado no limite da carta. Cada quadrícula tem 4 centímetros de lado no mapa. Este foi o problema que o Bruno resolveu em seu vídeo. Região de interesse, então esse aqui é o tal do córrego do Quilombo, que o exercício solicita que tem a sua bacia delimitada. Ele informa ainda que esse mapa está na escala 1 para 50 mil. Isso quer dizer que cada centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros na vida real. Então 1 centímetro no mapa corresponderia a 500 metros no terreno, na realidade. Essa distância até essa aqui no mapa tem 4 centímetros, assim como essa até aqui. Como a escala é de 1 para 50 mil, então 4 centímetros corresponde a 50 mil vezes 4, que vai dar 2 quilômetros. Então, na vida real, a distância entre esse ponto e esse é de 2 quilômetros. Né? Isso vai ser importante para a gente quantificar aproximadamente a área de drenagem dessa bacia. O que é necessário para delimitar uma bacia hidrográfica? Em primeiro lugar, um curso d'água. Né? Esse já está definido, o exercício quer que a gente delimite a bacia hidrográfica do córrego do Quilombo, ou seja, delimitar todos os pontos do terreno que drenam para esse mesmo córrego. A gente precisa de uma segunda coisa, que é uma topografia. Então, a gente tem a carta topográfica para isso, para ver em que direção que a água escorre. E o terceiro elemento necessário é o exutório, o limite dessa delimitação. Então vamos dar uma olhada. É importante para a gente delimitar bacias que a gente saiba interpretar cartas topográficas, a gente saiba interpretar curvas de nível. A gente vê que aqui, próximo ao córrego, sempre são áreas mais baixas, né? E à medida que a gente vai se afastando do córrego, a gente vai cruzando curvas de nível. Isso quer dizer que a gente está subindo no terreno. A gente pode até fazer uma estimativa que as curvas de nível são de quantos em quantos metros, vamos olhar lá, de 20 em 20 metros. Então, cada diferença entre uma curva de nível e outra corresponde a um desnível de 20 metros. Então, nós vamos começar a delimitar. Vamos começar a partir do nosso ponto exutório. Vou abrir aqui no editor, que é como se fosse um lápis, né? Como se fosse uma caneta ou coisa assim, por meio da qual eu posso começar a desenhar coisas aqui no meu mapa. Então, eu vou desenhar um polígono, e aí vamos partir, então, o primeiro ponto é o nosso exutório. E aí é importante, uma regra importante da delimitação de bacias é a seguinte: o divisor de águas, o contorno da bacia, ele não intercepta o curso d'água em nenhum momento, nem o próprio curso d'água que a gente está delimitando, nem qualquer outro curso d'água, exceto no exutório. Então, o exutório é o único ponto onde o nosso contorno vai efetivamente interceptar no curso d'água. E aí, como é que a gente começa a delimitar? Então, para delimitar, a gente vai partir da encosta, a gente está subindo a encosta nessa direção. Então, a gente está subindo, aumentando de rota topográfica nesse sentido aqui. A água, claro, ela vai percorrer o sentido contrário. Quando a chuva cair, ela vai descer no sentido contrário. Que sentido que a água vai se mover? Ela sempre vai se mover no sentido da maior declividade. Então, ela tem infinitas possibilidades de direção de escoamento, mas ela sempre vai escoar na direção da maior declividade. Né? Ela sempre vai procurar o caminho mais fácil até o rio mais próximo. Qual é a direção de maior declividade? A direção de maior declividade é a direção de menor distância entre duas curvas de níveis subsequentes. Por quê? Como a equidistância, como a diferença de nível entre essas duas curvas é de 20 metros e declividade é diferença de nível por distância, como o desnível é sempre constante de 20 metros, eu tenho que, para maximizar a declividade, eu tenho que minimizar a distância entre duas curvas. Então, por isso, eu sempre vou buscar a menor distância entre a curva de nível que eu estou e a curva de nível seguinte. Provavelmente, o primeiro segmento aqui do meu divisor de águas é uma reta assim, mais ou menos. E aí a gente sabe que todos os pontos que estão desse ponto para cá, eles vão drenar para o nosso córrego a montante do exutório, né? Então eles vão ainda pertencer à nossa bacia. Os pontos que caírem por aqui, eles vão vir nesse sentido e vão cair no córrego, mas já a jusante do meu exutório. Então eles não pertencem mais à bacia que eu pretendo delimitar. E agora eu vou seguindo sempre na mesma toada, buscando a menor distância entre a curva de nível que eu estou e a curva de nível seguinte. Aqui deve ser uma coisa assim, mais ou menos. Agora, a minha curva de nível está bem mais distante. Vê o que aconteceu. Eu subi 20 metros, mas percorrendo uma distância bem maior. Quer dizer que o terreno está ficando menos acidentado, menos íngreme aqui nessa região. Mas eu continuo na mesma metodologia. Sigo aqui, e aí aqui eu tenho que começar a cuidar. Eu estou chegando
num ponto alto do terreno, onde as curvas de nível já estão um pouco mais distantes, porque a topografia é um pouco mais plana. A próxima curva de nível está aqui, e a menor distância provavelmente é uma coisa assim. Aqui, agora eu estou num ponto bem alto, veja que a minha curva de nível está fechadinha, então ele não vai mais subir, ele ainda tem uma outra por aqui, que eu tenho que chegar por aqui, né? Eu não poderia cortar ela de novo, porque senão eu já estou descendo, né? Eu tenho que me manter um nível aqui no alto do terreno. Aqui tem um topo de morro. Na carta topográfica, topos de morro sempre são representados por uma cruzinha, assim. No caso, esse topo de morro, ele tem cota 1.433 metros acima do nível do mar. E aí pronto, cruzei o topo de morro, né? É sempre importante, gente, a gente observar, quando a gente fica em dúvida se eu estou fazendo o caminho certo, a gente olhar de novo. Em que direção a água vai caminhar se a chuva cair aqui? Nesse ponto, naturalmente, a água vai escoar nesse sentido e vai cair no nosso ribeirão. Mas se ela estiver do outro lado aqui, vejam que aí ela vai escoar nesse sentido. E aí vai cair num ribeirão vizinho que não pertence à nossa bacia, né? Então, é importante quando a gente chega nesses topos de morro, a gente sempre se certificar de que a gente está fazendo o caminho correto por meio da verificação do caminho da água, né? O caminho da água é que vai definir se o ponto pertence à bacia ou não. Aí eu sigo por aqui, né? Aqui tem um outro ponto mais elevado, aqui tem um outro ponto mais elevado, menor distância, agora ele vai por aqui, pronto, por aqui, aqui, aqui. Vejam que aqui o mapa apresenta uma estrada, né? Uma estrada é um outro indicativo de que a gente está próximo do divisor de águas, porque as estradas preferencialmente são traçadas em locais próximos ou coincidindo com o divisor de águas. Isso porque é mais fácil, a topografia fica mais fácil, tem menos necessidade de corte e aterro. A gente tem um indicativo de aqui que essa estrada, ela passa mais ou menos por cima do nosso divisor. Aqui eu tenho que tomar cuidado, né? A estrada segue nesse sentido, mas vejam que a partir daqui eu já tenho um outro ribeirão que não pertence mais à minha bacia. Então eu tenho que voltar aqui para ver onde que eu tô. Vejam que esse ribeirão não pertence à minha bacia, porque ele vai ter sua foz lá na frente. E esse aqui também não. Já esse aqui pertence, né? Porque ele vai vir para cá e vai cair lá no meu exutório. Então, o meu divisor de água, ele passa aqui pelo meio, sempre buscando a menor distância, né? E assim, aqui, agora aqui, aqui vejam que eu estou num divisor também, né? Esse ribeirão não pertence à minha bacia, então aqui eu estou num divisor interno entre esse ribeirão e esse. Então meu divisor provavelmente passa por aqui, e aí ele fecha finalmente. E esse é mais ou menos então o desenho do meu divisor de águas. Posso aumentar um pouquinho a grossura aqui do contorno. Então vejam que aí com isso eu delimitei a bacia hidrográfica desse córrego, respeitando aquelas regras. Eu não interceptei nenhum curso d'água, a não ser o próprio córrego no seu exutório. É o único ponto onde o divisor pode interceptar um curso d'água. Vamos praticar o que ele acabou de nos mostrar. Vamos aprender fazendo. Estabeleça os divisores de água, limite da bacia hidrográfica, para a situação a seguir.